Tava apertado, eu acho, o microfone. Acho que agora saiu. Tá aqui com o microfone apertado. Gente, eu não acredito. Aí esse eu vou ter que editar. Tá, pode abaixar agora. É, sangue de Jesus tem poder. Vou ter que falar tudo de novo. A Kelly tá aqui, não estou ouvindo. Agora tá, né, Kelly? O microfone estava apertado, não sei por quê. Glória a Deus. Eita, glória. É porque hoje o negócio tá forte. Bom, depois eu edito lá no YouTube. Não vou cortar agora e começar de novo. Terceira vez? Se precisasse eu fazia isso. Então vamos lá. Eu estava falando sobre o capítulo 9, né? Despoje-se da sua glória para que a glória de Deus se estabeleça. E sobre a necessidade de nós fazermos as pazes com a nossa criança interior, porque é essa criança que o Senhor chama. Eu comentei que eu sou terapeuta, né? E que eu sempre falo para as mulheres que eu atendo, né? Olha, nós precisamos, né, trabalhar essa criança, porque de fato é a criancinha que Jesus chama. Né, deixai vir as minhas criancinhas, além das crianças propriamente dito, né, que são puras, é resgatar essa nossa pureza, é resgatar essa que ficou lá atrás, né? Enfim. E aí o Tommy fala, por que eu mencionei isso? Porque o Tommy fala lá na página 96, precisamos retornar àquela simplicidade da nossa infância. Né? E aí ele menciona, ele dá um exemplo da filha dele, a filhinha dele de 6 anos na época que ele escreveu o livro, né? Que quando ela ia dormir, né, ela deitava nos braços dele, né? E antes que ela dormisse, ela contava os problemas dela da escola, né, as experiências dela, né, enfim, que ela teve, coleguinha que ela brigou, e, enfim, né? Ah, não fui bem na prova hoje, essas coisas. E aí, o que que ela estava esperando? Ela estava esperando um conforto, né? Um consolo. E esse momento dela era o momento mais puro dela em relação a essa simplicidade e intimidade dela com o pai, né? E aí ele dá esse exemplo, né? O melhor mesmo. Aí ele fala assim: o melhor mesmo é quando eu consigo caminhar pelo labirinto da mente de minha filha e lhe trazer paz, porque era o que ela estava buscando, paz. Então, antes de dormir, ela estava buscando paz ali, nos braços do Pai. É exatamente isso. Né? Então, Jesus também com isso, ele não é uma palavra que o Tommy cita aqui, tá? É algo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Né? Por isso que é legal, né, o ao vivo, né? Porque quando eu estava estudando, né, relendo, né, eu não tinha pensado dessa maneira. Isso é agora, é fresco, né, do céu. E afinal de contas é isso que a gente busca, né, com o Senhor, não é? Não é essa paz que só o Senhor pode nos dar, né? Então Deus, ele quer que a gente faça a mesma coisa, né? Nós teremos que olhá-lo face a face, assim como um filho procura os braços do pai. Mas o que o Senhor realmente espera é receber a nossa mais íntima adoração e louvor, né? É a nossa sinceridade. Aí é quando ele chega aqui na primeira passagem bíblica, né? Que eu vou abrir aqui na minha Bíblia, que eu deixei marcadinho, Apocalipse 4:1, né? Que na verdade não é oficial desse capítulo, você vai entender por quê, né? Não poderia ser outra passagem. Que ele fala assim, ó, Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse:
sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aqui é algo específico, né? Em relação à visão apocalíptica dada para João, né? Que o próprio Senhor mostra, né? O Tommy faz essa comparação quando ele fala assim, olha, você vai ter que olhar ele face a face, lá na página 96 do livro, né? Mas o que o Senhor realmente espera é receber a nossa mais íntima adoração e louvor. Você tem que parar de ficar olhando e ouvindo outras coisas. Ele está acenando, como fala aqui em Apocalipse, suba até aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer. Então, o Senhor, Ele quer nos revelar, Ele só precisa que a gente esteja de coração contrito, aberto, tá? Para isso. Nós não podemos nos deixar levar pelo nosso intelecto matemático. Tá? O Tommy, em especial, um escritor. Então, pessoas assim, né, pessoas que estudam muito, pessoas letradas e tal, é sempre um risco. Porque eu conheci um senhor, né, que tinha um conhecimento absurdo de teologia, escreveu um livro gigantesco a respeito só do livro de Daniel. Então, sabe, cara inteligente. Só que essa racionalidade às vezes atrapalhava ele. Ele mesmo confessava, né? O Tommy fala que nós não podemos correr o risco da nossa racionalidade racionalizar o propósito de Deus, né? Agora eu já entendi tudo, né? Deus está fazendo assim, 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 ele deve fazer assim, assim, assim. A gente começa a ficar imaginando que Deus, como Deus está fazendo, não importa. Porque o que ele quer que a gente confie mesmo sem ver, mesmo sem entender. Né? Que a gente o ame não pelo que ele faz, mas por quem ele é, mesmo sem a gente entender nada. Né? Ele não quer que a gente fique buscando esse hiperconhecimento. Podemos buscar? Podemos, porque a ciência está aí à disposição, não tem problema nenhum da gente estudar, que nem eu voltei a estudar, voltei para a faculdade, tinha parado 2 vezes pedagogia, já sou formada em outras coisas, mas não exerço, né? Mas a pedagogia vai me ajudar bastante no meu trabalho, por isso eu quis voltar. Tem muita coisa que eu concordo, tem muita coisa que eu não concordo, e mesmo assim eu estou estudando, mas que esse estudo não me trave, né, a sentir a presença de Deus. Né? Então eu estou lá, tem a parte técnica, tem as normas e tudo mais, tudo ciência, mas que aquilo não me atrapalhe, né, de sentir a presença de Deus. E aí ele fala, né, sobre essa questão da passagem de Lucas 19, 41 a 44, aonde o Senhor fala, eu vim para vocês e vocês me ignoraram. Vocês não conheceram o tempo certo, eu vim para vocês, vocês me ignoraram, vocês conhecem a palavra, mas não me conhecem. Certo? E é isso que ele quer dizer. Né? Então, olha, você pode ler a palavra de trás para frente, de frente para trás, você pode conhecer tudo, pode ter tudo decorado. Só que se você não o conhecer, que adianta, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Lá em João 1:11 fala isso. Né? Então, meu Deus, se ele está vindo para nós, eu quero reconhecê-lo e eu quero me derramar. Né? Eu preciso disso. Isso é a verdadeira essência do caçador de Deus. Né? Então, assim, ele ainda fala, eu não quero dizer que não é para vocês deixarem de estudar a palavra. Não, tem que estudar a palavra. Pelo contrário, você tem que estudar a palavra para poder entender um pouco mais o Senhor, né? Mas o Senhor, ele deseja um nível de intimidade, tá?
que vai além com o povo. Vai além. Esse é o desejo do coração dele, que era como quando ele encontrava Adão no jardim, né? Ele quer de fato que a gente volte ao jardim. Então ele não quer que a gente saiba a palavra de cor. Pode saber? Pode, é uma habilidade intelectual humana, né? Mas ele quer que a gente tenha conhecimento principalmente dele, tá? Não quero me prolongar muito, né? Porque a gente já perdeu um monte de tempo aí por causa da ventania, né? Do começo. Mas quem tá aí assistindo e quiser compartilhar algo que o Espírito Santo tá falando contigo, compartilha, tá? Compartilha porque eu repito aqui, mesmo que eu compartilhe em outras redes, não tem problema, as pessoas vão entender. E aí, mais adiante, ainda nessa página 97, né? Ele fala que Deus está chamando você para intimidade com Ele, né? E o Senhor, Ele vai te colocar tão perto, tão perto, tão perto dEle, que você vai conseguir respirar o ar puro dos céus. É fantástico. E é isso, né? Eu não tinha aberto a Bíblia em Filipenses. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Filipenses. Vamos ver se eu acho aqui. Rápido. Eu não tinha marcado, né? Ai, desmarquei a outra passagem, mas tudo bem. Vamos lá. Não vai ser rápido, mas aí você abre aí também. Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. É importante, né? Às vezes a gente lê na íntegra. 1268, Filipenses. Tá perto aqui. Tá. Filipenses 3, né? Versículos 5 e 6. Circundado ao 8º dia da linhagem de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui ele está falando, né? Paulo está falando sobre, segundo a visão de cada um, né? Eu era um fariseu ou eu era um perseguidor, tá entendendo? Então, na verdade, o que o Tommy quer dizer aqui é que o único caminho, certo, para o lugar que Davi chamava de esconderijo passa pela porta da adoração. Quer dizer, apesar de toda a visão que os outros, que o mundo pode ter a nosso respeito, que nós tenhamos livre acesso à porta da adoração, porque é isso que Deus quer. Então, faça aquilo que o Senhor quer, que o Senhor espera, sem se preocupar com a visão que os outros estão tendo nesse sentido, tá? Não use isso para você fazer coisas que possam escandalizar os outros, dizendo, ninguém tem nada a ver com as minhas escolhas. Não, não é disso que nós estamos falando, tá certo? E aí ele fala, os cultos que me agradam não são os mesmos que lhe agradam. Então, às vezes, a gente está no culto, ai, que maravilha, que culto maravilhoso, mas às vezes não é aquele culto que está agradando a Deus. A gente sempre tem que tomar cuidado, tá? Nós saímos muito satisfeitos, ele fala aqui, que a gente sai muito satisfeito com as nossas parcas necessidades satisfeitas, quer dizer, com as nossas pouquíssimas coisinhas que a gente fica esperando, né? Quando que a gente vai ouvir a voz do Senhor dizer, há alguém aqui que tão somente me ame? Me ame. Há alguém aqui buscando na presença dele, não os seus presentinhos, né? E aí mais para frente ele fala sobre os brinquedinhos, que são os dons, né? Sem menosprezar, né? Mas ele diz respeito ao que Deus pode oferecer. Será que tem alguém que procura a Deus simplesmente por quem ele é? O Tommy fala muito a respeito disso e é de fato verdade, né? Então, qual seria, por exemplo, a nossa definição de herói? Provavelmente não é a mesma definição que Deus dá para heróis, né? Então, se o céu tivesse uma galeria da fama,
nós poderíamos dizer, né, que um nome que estaria no topo, aí é justamente a palavra-chave desse capítulo, é Maria, a mulher do vaso de alabastro. Né? A gente vai chegar nessa palavra. Tá? Então, com frequência, os próprios discípulos, né, de Jesus, eles se perdiam em discussões de quem sentia ou de quem iria se sentar à direita ou à esquerda do Senhor, né, enquanto Jesus estava simplesmente preocupado com a nossa fome de adoração. Tá? Lá na Bíblia nós temos, acho que é em Hebreus, né? Interessantíssimo que ontem eu estava fazendo o estudo da palavra com a minha filha e nós estamos dando um discipulado para ela, né? E aí estávamos falando sobre os heróis da fé, né? E eu não tinha associado que hoje a gente ia falar sobre isso, né? Que o Tommy menciona sobre o que é um verdadeiro herói. Né? E na Bíblia fala sobre os heróis da fé em relação a todos aqueles homens que no Antigo Testamento, né, tinham fé mesmo sem conhecer Jesus. Né? Então eles sabiam que as promessas de Deus iam se cumprir e eles deram um verdadeiro exemplo, né, do que é ser herói. Aqui o Tommy cita a Maria, né, que uma ex-prostituta, né, que se derrama aos pés do Senhor e faz todas as honrarias que ninguém tinha feito, nem os próprios discípulos ali ao redor dele, nem o dono da casa, né, aonde ele estava. Então aí ele menciona que a galeria da fama do céu está cheia de nomes ilustres que ninguém conhece. Ninguém conhece. Então nós sabemos da Maria, nós sabemos dos heróis da fé, mas existe centenas de pessoas que são verdadeiros e foram verdadeiros, né, heróis, e nós não sabemos os seus nomes, e elas estão lá. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto isso, quando nós agimos como filhos ingratos, como ele fala aqui, em nossos cultos, reivindicando nossas bênçãos e tudo o que biblicamente nos pertence, quer dizer, enquanto isso a gente está passando esse tempo, reivindicando, não, você tem direito, né? E, na verdade, não é a busca do direito, tá? Esse direito de ser abençoado, não. Isso daí nós somos herdeiros e co-herdeiros, já está escrito. A gente não precisa. As bênçãos vão correr atrás de nós, contanto que a gente seja obediente. Então não precisa se preocupar com isso, em ficar lá reivindicando os direitos. Não. Basta nós sermos puros, verdadeiros adoradores, sinceros, prezarmos pela verdade, né? Aí lá na página 99 ele fala: acomode-se no colo do abençoador. Tá? Deus está nos dizendo: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta lá em Apocalipse, né? Deus parece estar deixando abertas as portas dos céus. Ele está. O Tom escreve, parece, não, ele está deixando as portas abertas, né, dos céus e dizendo: venham para um novo lugar de intimidade e comunhão comigo, tá? Ah, mas a porta é estreita, ela é estreita, mas ela está aberta para que a gente possa entrar. Por que é estreita? Porque mexe com o nosso orgulho. Lembra? No começo do capítulo ele fala: só quando a nossa glória é sepultada é que nasce a glória de Deus na nossa vida. Né? E aí ele fala sobre, de novo aqui, aí ele já se aprofunda mais na situação de Maria em Lucas 7, do versículo 36 ao 50. Vamos ler? Lucas 7, 36 ao 50. É uma mulher que marcou um caminho de arrependimento com as lágrimas dela, tá? E ela se despojou da glória dela, tá? Perante o Senhor. Então vamos lá, vamos ler Lucas 7, do 36 ao 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele.
fariseus. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, perfume caríssimo, caríssimo. Cada gota dele era, meu Deus, horas e horas e horas de trabalho, sabe? O perfume, entendeu? E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Cabelo, vocês sabem que tem uma representação fortíssima, né, na Bíblia, que é a honra da mulher, né? Por isso a dificuldade quando a gente passa por esses processos, né? E aí perde o cabelo. Meu Deus do céu, é um negócio esquisito, né? Sobrenatural, um negócio muito esquisito, né? Por isso que as mulheres sentem, muitos falam que é vaidade. Não é só isso. Pode ter, sim, porque a gente é ser humano, mas cabelo tem uma representação profunda. Tá? Eu vou comentando assim no meio da nossa leitura, tá? E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento, tá? Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, quer dizer, o Senhor sabia o que ele estava pensando. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora, tá fazendo besteira. E isso era o que o fariseu estava pensando. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize, mestre. Crente que os pensamentos dele estavam trancadinhos e o Senhor não sabia do que se tratava. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aí o fariseu, né, respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, né, o que tinha mais pecados, né? Replicou-lhe, julgaste bem, inteligente você. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa, aí vem, e não me deste água para os pés, porque eles caminhavam de sandália. Você já ouviu né, essa explicação. Eles caminhavam de sandália no deserto, gente, terra pura, né? Imagina, o pé todo empoeirado. Eu ando de chinelo, às vezes o dia inteiro, meu pé ficou horroroso, né? Entendeu? Imagina eles que caminhavam, né, naquelas terras terríveis. Como que chegava na casa das pessoas? Com o pé tudo preto, né? Tudo cheio de terra, tudo horroroso. Pois é. Aí ele falou, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Por quê? O fariseu tinha servo. Qual que era o certo? Servo, limpa lá o pé dos convidados. Era assim. Vai lá e limpa os pezinhos deles. Entendeu? E ele não fez isso. E isso era um comportamento de muita desonra. Quer dizer, você chegar na casa de alguém com o seu pé sujo. Era assim a tradição na época. E ninguém mandar alguém para limpar os seus pés, ou pelo menos uma baciazinha, né, de água. Nada. Ele não fez nada. Quer dizer, ele estava tirando um sarro de Jesus, né? O fariseu. Tá entendendo? Aí Jesus fala, e você não me deu água para os pés, sabe? Esta, porém... Ai, Deus é demais. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Eu fico imaginando a cara do fariseu na hora. Deve ter ficado péssimo. Não me deste ósculo. Ósculo é um beijo. Quer dizer, aqui... Lá no Oriente Médio, não sei se você já viu, né? Tem uns costumes até de homem andar de mão dada com homem. Você já deve ter visto já algum documentário, alguma coisa. Não sei se ainda é assim. Eu me lembro que uns anos atrás, quando eu era mais nova, eu sempre assisti muito esses documentários, essas coisas. E eles beijam no rosto, normal, né? Aqui no Brasil, né? Homem dá beijo no rosto, né? Um negócio esquisito, né? Lá não, lá normal. E o ósculo é um cumprimento, um toquezinho. Ela entrando, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés.
Meu esposo falando, vou limpar seus pés, meu amor. Tá bem empoeiradinho. Olha só, desde que entrei, né? Desde que eu entrei nessa casa, apesar de que você não me deu uma bacia de água, ninguém, né, veio limpar os meus pés, né? Isso não é orgulho, não. Ele estava dando o exemplo, tá? Não tinha nada, mas, meu Deus do céu, o Senhor Jesus que estava falando, né? Então, né? Ele fala, essa mulher entrou e desde que a hora que ela entrou, ela não cessa de beijar os meus pés. Quer dizer, você nem me deu um cumprimento. Ai, negócio estranho, né? Não me ungiste a cabeça com óleo, que também era tradição, tinha que fazer isso, porque era questão de honra, sabe? Mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Sabe que nem quando o crente vai visitar outro crente e faz uma oração na hora que chega na casa? Deixa eu orar aqui por essa casa. É mais ou menos isso, entendeu? Só que com esse hábito. O ósculo, beijinho, oi, tudo bem, né? Mandar o servo lá, ou mesmo que nem que fosse ele, né? Aí seria demais, né? E a história seria outra, né? E lavar o pé, para tirar a poeira da estrada. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Você entende que é cíclico? Por que é cíclico? Porque uma coisa depende da outra e a outra depende da uma coisa. Entendeu? É um círculo, tá? Então, aquele que muito ama, muito é perdoado. Aquele que pouco ama, pouco é perdoado, tá? E pouco é perdoado a quem pouco ama. E muito é perdoado a quem muito ama, certo? Então, disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Aí ele virou para a mulher. Gente, ele estava falando com o fariseu. Imagina a cena, né? Visualiza. Ele estava falando com o fariseu. Deu uma lapada no fariseu. Aí vira para a mulher. Olha só, o que é exaltação de Deus? Vira para a mulher e fala assim, mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele na mesa começaram a dizer entre si, gente, imagina o murmurinho que não foi. Quem é este que até perdoa pecados? Aleluia! Aleluia! Aí é a música, meu amor, que tá aí assistindo. Aí é aquela música que você gosta bastante, que eu também gosto, mas ele escuta quase todo dia. Quem é esse? Não vou ficar repetindo aqui, senão o algoritmo vai me barrar, né? Mas é uma música linda. Depois eu compartilho, que aí eles não me barram, para vocês saberem que música é essa. Quem é esse que até perdoa pecados? Quer dizer, ele cura, porque ele já era famoso, porque ele curava, senão o fariseu não ia estar recebendo ele ali, ele estava com interesse, entendeu? Interesse no que Jesus podia fazer por ele, tá entendendo? Ou revelacência, né? Vai ver, ele estava esperando alguma revelacência, né? E, na verdade, Jesus mostrou ali que ele quem perdoa pecados. Aleluia. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meu Deus, ele ainda exaltou mais a mulher. É forte demais isso, né? É forte demais. E aí, na continuação, olha como passa rápido o tempo. Na continuação, ele fala sobre os leprosos, né? Então, assim, na verdade, ele vem falando que a gente pode estar a poucos passos espirituais, né, de um encontro que mudaria a nossa vida inteira. Gente, o que essa mulher fez? Ela aproveitou ali o momento que Jesus estava naquela casa, né? Então, a vida dela mudou. Tanto é que mais para frente o Tom me menciona que é para ela que Jesus aparece primeiro, gente. É forte demais. Então, se a gente deseja ver a face de Deus, a gente deve ter esse exemplo da Maria, sabe? Seguir os passos dela até chegar aos pés de Jesus, né? Ela derramou, porque muita gente prega sobre a importância do vaso de alabastro, né? Que era muito caro e tal. Gente, mas olha o que aconteceu. Ela usou
porque o cabelo, ele representa a glória, entre aspas, né, da mulher. Então, ela usou os seus cabelos para enxugar. Ela chorava, quer dizer, uma lágrima nossa é recolhida, né, por Deus. Imagina lavar os pés do Senhor com as lágrimas. Imagina a lágrima correndo pelo pé empoeirado, né? E fica aquela marca. Ele fala melhor sobre isso nas outras páginas, que ele descreve bem isso. Então, vai verdadeiramente limpando. E olha só que coisa maravilhosa. E aí ele entra nesse assunto dos leprosos, né? Então, sempre vemos alguns fariseus com a lepra da hipocrisia, porque era muita hipocrisia da parte dele, né? Ele não estava ali para honrar o Senhor. Ele não estava recebendo Jesus com essa intenção de honrá-lo, né? Ele estava sendo hipócrita, mostrando o desprezo dele. Vem aqui na minha casa, vem cá. Eu não vou botar o meu servo para limpar o teu pé, eu não vou te cumprimentar, eu quero saber qual é a tua. Quer dizer, ele estava desprezando o mestre, né? E aí ele compara isso, né? Quando derramamos o melhor de nós aos pés do Senhor, né? Quer dizer, sempre vai ter um fariseu por perto, é isso também que ele está querendo dizer. Sempre vai ter um fariseu. Mas quem se importa, né? Quem é que sabe dos problemas que foram tirados dos nossos ombros? Quem é que sabe? Quem é que sabe o que você e eu vivemos? Quem é que sabe? Quem é que conhece a nossa história? Sabe? E aí quando alguém chega e fala, você tá levando a sério demais, não pode ser assim, tem que ser diferente. Não, eu quero ser como o Senhor espera que eu seja e eu tô pouco me lixando para o que os outros vão pensar. Se Deus está esperando que eu seja assim, ótimo. Se de repente, meu Deus, eu estou enganada, não é assim que Deus está esperando de mim. Tá, então eu vou me reformular, eu vou mudar o meu jeito, vou mudar as minhas práticas para acompanhar o centro da vontade de Deus. É isso que importa, é isso que ele está falando aqui. E que a gente não seja hipócrita, né? E aí ele faz essa comparação da lepra, né? Então, aos olhos de Deus, na verdade, todos nós somos leprosos espirituais. Entende? Então, assim, você fica ligando muito porque o outro está pensando ou falando, porque você está se entregando, porque você está adorando, porque você está servindo, né? Gente, ele também é um leproso e eu também, a gente também. Todo mundo é igual, é isso que ele fala. Tá? Você pode ignorar todas as outras vozes que lhe dizem, eu te rejeito. Eu não gosto da Angelita. Ixi, quanta gente não gosta de mim, sabe? Quanta gente não gosta de mim. Eu não gosto da Angelita. Tá, puxa. Tá bom. Pra mim o que importa é que o Senhor me ama. Entende? Então é por aí. Porque foi o que essa mulher fez. Vocês acham que ela estava preocupada? Eu já fui prostituta e tal, uma ex-prostituta. Eu não vou entrar lá porque o pessoal vai estranhar, né? Vão me maltratar. Você percebe que todas as pessoas que aparecem na palavra, isso Deus me fala agora, todas as pessoas que se destacam, tá, na palavra dele, são pessoas que quebraram esses paradigmas, que simplesmente foram atrás do Senhor e buscar, né, a presença dele. Elas podiam estar sendo movidas a buscar uma bênção, como a mulher do fluxo de sangue. Ela queria ser curada, tá tudo bem, né? Ela tocou ele com pureza, com desejo, com amor no coração, com respeito, né? Com fé. Entende? Então pode ser assim? Pode, não tem problema nenhum. Só que essa mulher do vaso de alabastro, ela não queria simplesmente mais nada. Ela não estava ali para pedir uma cura, ela não estava ali para nada, ela estava ali simplesmente para adorá-lo. Glória a Deus. Aí ele fala que na narrativa registrada nos evangelhos de Mateus e Marcos, os piores críticos de Maria
Não foram os fariseus ou os saduceus, eram os próprios discípulos de Jesus. Aí você lembra, né? Que estavam prontos para expulsar Maria. Lembra disso? Quando Jesus interveio rapidamente. Então tá lá em Marcos 14, versículos 6, 8 e 9, que fala assim: mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Porque vocês estão estressados por causa dela? Ela praticou uma boa ação para comigo. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, quer dizer, entende? Ali já estava havendo, porque o ministério de Jesus foi curto aos olhos humanos, né? Foi curto. Então, esta mulher foi levantada pelo próprio Senhor, tá? Para ser testemunha e praticante de algo que estava por acontecer. Talvez ela não tinha essa noção. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Oh, glória a Deus! É o que a gente está fazendo aqui. Que mulher, né? Que mulher foi essa, né? O Senhor levantou uma pecadora e fez ela ficar na memória da humanidade por séculos. E está fazendo, e ela é uma dessas que está na galeria da fama. Aleluia. Aleluia. Você está na memória do Senhor. Olha o que ele falou. Para memória sua. Está na memória de quem? Dele. Está nas nossas por causa da Bíblia. Porque nós temos a palavra de Deus. Senão a gente não ia conhecer. Tem lugares que não conhecem a história dela. Porque não conhecem a Bíblia. Não têm acesso. Não podem. Entendeu? Lugares que é proibido. E nós temos acesso. Glória a Deus. Mas não se engane. Foi necessário que Maria se humilhasse. Tá? Enxugando os pés do Senhor com seus próprios cabelos. Ela precisou se humilhar. Acredita-se que ela foi por debaixo da mesa. Que nem um bichinho. Debaixo da mesa. Tá? Jesus diz claramente ao entrar na casa de Simão: ninguém se preocupou em lavar os seus pés. Né? Simão queria que Jesus estivesse em sua casa, mas não queria honrá-lo. Ele queria a bênção. Ele só queria o benefício. Quantos crentes vivem assim? Amém? Nossos cultos são realizados para Deus ou para os homens? Aí ele entra nesse assunto. Isso significa que tudo o que queremos são seus brinquedos. Quer dizer, a manifestação, o poder de Deus no sentido visual. Eu vi. Eu vi quando aquele pregador orou e a perna daquele homem esticou. Eu Angelitinha, presenciei isso. Não sei se meu esposo lembra. Eu não lembro o nome do irmão. Não sei se era Francisco, eu não lembro o nome dele. Que ele mancava de uma perna. E aí o pregador orou e a perna dele esticou e nós vimos, né? Nós filmamos até na época. Não sei onde foi parar aquele vídeo. Que coisa maravilhosa, a manifestação de Deus naquele lugar. Aí eu pergunto para você, quantos ali sentiram o poder dessa manifestação? Que é de fato o arrependimento, o quebrantamento, entendeu? Quantos ali ficaram extasiados de ver a perna daquele homem esticando? Eu fui uma. Que fiquei assim... Meu Deus, glória a Deus! Quer dizer, a gente glorifica, a gente reconhece, mas quebrantamento? Entende? E é isso que Deus quer. E aí, um culto pode ter milagres e maravilhas, como nós já vimos em muitos cultos. Mas o que Deus espera não é que a gente se entretenha com esses brinquedos que o Tommy menciona,
né, que são os dons, as maravilhas, são ferramentas para que a gente possa exercer o nosso trabalho com excelência aqui na Terra. É isso. Ferramentas, os brinquedinhos que ele comenta, não vão levar a gente para o céu. O que vai levar a gente para o céu e ter em 101 milhão de % de glória de Deus é um coração contrito, quebrantado. É o se humilhar, como ele cita aqui, né, nessa passagem da mulher do vaso, né? Será que quando Maria quebrou seu vaso de alabastro com o bálsamo precioso, ela percebeu que suas lágrimas, ao caírem nos pés empoeirados do Senhor, deixavam um rastro de limpeza? Ai, que poético! Mas é isso. O nosso quebrantamento, o nosso coração voltado a adorar verdadeiramente o Senhor, a nos arrepender dos nossos pecados, deixa um rastro de limpeza. Aleluia, como uma lágrima que percorre um pé empoeirado. Gente, oh glória! Glória a Deus. Mas o que ela poderia usar para enxugar, né, os pés do Senhor? Ela não tinha honra ou autoridade naquele lugar. Pegue uma toalha aí. Ela não era a esposa do fariseu, né, que até poderia, né, se levantar, talvez, porque todas as mulheres que se levantavam com autoridade, né, eram julgadas, criticadas. Talvez, mas o que ela usou? O cabelo. O cabelo representava a sua autoridade. Ao repreender abertamente o anfitrião, que era o fariseu, Jesus nos dá pistas do que sentiu naquela hora, né? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher neste momento? Ele mostra: não me deste água para os meus pés, não me deste o ósculo santo, não me ungiste a cabeça com óleo. E ela fez tudo isso. Aleluia! O cabelo da Maria representava a glória dela, entendeu? Aí é quando o Tommy, aqui no Caçadores de Deus, né, fala assim: ela soltou a sua glória, ela soltou seus cabelos, porque também era a tradição que não se andava com o cabelo solto, tá? Não era assim. As mulheres prendiam o cabelo. Então elas meio que amarravam com pano para também proteger o cabelo, né? Então assim, tudo bem, ela... Ah, mas será que ela não enxugou com o pano da cabeça dela? Não, foi com o cabelo mesmo. Que já tá escrito, foi com o cabelo, não foi com nenhum paninho, nada, não. Uma tiarinha de pano, não. Foi com o próprio cabelo. A honra e a autoridade dela estava no cabelo, entende? Então ele faz essa comparação. Olha, nós precisamos nos despir da nossa glória para que a glória de Deus se manifeste. Você tem que se despojar da sua glória para então ministrar ao Senhor. Aí ele faz uma comparação aqui que talvez poucos entendam, né? Que muitas vezes nós queremos ministrar às pessoas. Na verdade, a gente tem que ir ao encontro, entendeu? Com o Senhor, ao encontro dele, né? Aí ele fala, olha, Maria se despojou da sua glória para ministrar a mim, né? Ninguém alcançou o mesmo nível de intimidade que essa mulher. Gente, quem? Né? A gente pode até não, já tive momentos de muito quebrantamento, de muita adoração, mas é muito impactante o que essa mulher passou. Os discípulos, embora fossem boas pessoas como Pedro, Tiago e João, eles fracassaram, né? Então, assim, aí o Tom me fala, ouça, meu amigo, você pode estar tão ocupado sendo um discípulo atuante que pode estar fracassando na adoração. Às vezes você está sendo ótimo, entendeu? No seu trabalho de servir. Glória a Deus por isso.
mas o quanto você está disposto a adorá-lo em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. Às vezes a pessoa, não, eu tenho que ir para a igreja, porque olha, vai ter evento e tal. Não, ai meu Deus, eu tenho que ir hoje, amanhã, depois de amanhã. Não, é maravilhoso. Servir na obra de Deus é maravilhoso. Só que o quanto você está conseguindo de fato ser um verdadeiro adorador. Aí eu tenho que ler esse pedacinho aqui que eu grifei para ler, né, do livro. Assim como muitos pastores, ministros, diáconos nas igrejas de hoje, os discípulos ficaram nervosos ao ver aquele tipo de fome por Deus. Você já percebeu que às vezes alguém parece que se exalta, dá uma sensação assim de que, ai, será que é de Deus mesmo? A pessoa se exalta, ela chora, ela vai até o altar, ela se derrama ali na frente, no púlpito, você já viu? Assim, né? Ali embaixo, sabe? E a pessoa se derrama e se joga. Às vezes pessoas assim que vivem no álcool, nas drogas, você já viu? Essas cenas. Então tem pessoas que se estressam demais com isso. Por quê? Porque o Tommy não fala aqui nesse capítulo muito a respeito disso. Não fala, né? Sobre o quebrar a rotina do culto, né? Ele fala muito nos outros capítulos, né? Porque tá quebrando a rotina. Porque tá passando do horário. Tá entendendo? Isso atrapalha tanto. Alguém pare esta mulher. Os discípulos falaram isso, tá? Com certeza, se fosse hoje, tá? Se fosse no dia de hoje, com certeza, muitos pastores, ministros, diáconos, né? Membros, para essa mulher, ela tá doida. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas Jesus interveio, não. Finalmente alguém está fazendo algo correto. É isso aí, tá? Cultuar a Deus é isso aí. É se derramar mesmo, né? Não ousem parar esta mulher. Com certeza ele diria isso. As igrejas hoje, elas não têm lugar para Marias com vasos de alabastro. E não é verdade? Eu não vou dizer toda a igreja, né? Vamos dizer assim que um número muito grande de igreja não dá espaço. Não dá espaço, tá? E na verdade, graças a Deus, né? Eu sempre falo aqui, a gente sempre passou por igrejas muito boas, que os líderes sempre, não, nós precisamos de verdadeiros adoradores. Só que a gente sabe que não é toda igreja que é assim, entendeu? Né? E por quê? Porque elas constrangem quando começam a desmantelar sua glória. Constrange. Porque aí você olha para o lado, meu Deus do céu, a mulher tá pulando, tá gritando, tá falando em línguas. Meu Deus, eu não tô sentindo nada, que coisa esquisita. Constrange. Não constrange? Você olha assim, meu Deus do céu, a glória tá descendo, eu preciso sentir essa glória. Se arrependa. Deixa o Espírito Santo quebrar o teu coração. Aleluia. Essas pessoas, ele escreveu assim, porque elas nos constrangem quando começam a desmantelar sua glória, orgulho e ego na frente de todo mundo. É isso. O nosso maior problema é o orgulho, né? O problema é que a nossa glória, orgulho e ego se sobrepõem à humildade, tá? Nós precisamos sepultar essa glória nossa para que a glória de Deus nasça, apareça, para que a gente possa viver. Deixe que o amor que existe em você quebre aquela casca que encobre tudo aquilo que você é de verdade. Você é aquilo que você pensa. Ah, isso aqui é Provérbios, né? Ele não colocou a citação, mas é Provérbios, a gente sabe. Né? Então, você quer ser ungido ou quer ser aquele que unge? Também isso é super importante. Gostamos dos ungidos? Gostamos. Deus, no entanto, gosta daqueles que ungem. Interessante, né? Acredito que, na verdade, Maria ungiu Jesus 2 vezes, né? E ainda iria ungí-lo uma terceira vez, que foi quando ele foi crucificado,
né? Então, primeiro em Lucas capítulo 7, ela veio como uma pecadora e ungiu os pés dele, correto? Esperando a todo custo receber o seu perdão, né? Depois, em Mateus 26 e Marcos 14, ela ungiu a cabeça de Jesus no final de seu ministério terreno, tá? O próprio Jesus disse que ela fazia, né, para o seu sepultamento lá em Mateus 26, 12. Então imagina, ele ainda cita aqui, agora imagina você, Jesus estava pendurado na cruz, suspenso entre o céu e a terra, e aquele momento não era merecedor nem de um nem de outro, abandonado por todos, agonizando seus últimos suspiros de vida. Tá? Esse é o amor daqueles que ungem. Eles estão dispostos a derramar unção sobre o que já se foi, sobre até o que já se foi. Isso é amor. Ele parou quando estava a caminho para cumprir a sua tarefa. Aqui, nesse momento que o Tommy fala, ele dá a citação, tá, de quando Jesus é crucificado e ele aparece. Aparece para quem? Para essa Maria, né? Ele parou quando estava a caminho para cumprir a sua tarefa mais importante, porque ele já havia ressuscitado. O corpo não estava lá. Ela estava em prantos. O que ele fez? Não, eu preciso ir lá. Aí o Tommy fala, foi um risco. Não posso deixá-la aqui sem que ela saiba o que aconteceu. Né? Então aí ele cita, um adorador pode literalmente interromper os planos e propósitos de Deus. Quer dizer, a gente sabe que nada pode impedir os planos de Deus, né? Mas aqui ele está falando sobre o poder de um adorador. Porque por causa de um adorador, que era o que ela era, né? Ele já estava a caminho. Opa, não, deixa eu voltar aqui para eu falar com ela. Aleluia. Glória a Deus. Ele viu as lágrimas dela e, colocando-se por detrás, chamou Maria. Maria. Já pensou, gente? Que coisa estrondosa, grandiosa. Deus, ele foi interrompido pelo clamor de uma prostituta. Não podemos esquecer, né? Ele rapidamente alertou, Maria, não me toque. Olha só, porque aí neste momento é João 27, tá? 20, versículo 7. É a passagem que mostra isso, né? Maria, não me toque. Não quero ter que passar pelo sacrifício da cruz novamente. Não toque em mim. Só queria que você soubesse que eu estou bem. Vai e conta para os discípulos. Glória a Deus. Ele se arriscou, né? Ele sabia o que ia acontecer, mas era um risco. Concorda? Entende? Agora imagina como ela se sentiu. Porque Jesus se arriscou a ser crucificado novamente porque eles iam ver ele. É claro que eles iam acabar vendo. Ah, vai crucificar de novo. Entende? Isso não ia acontecer, né? Mas ele mostra aqui, tá, o poder dessa passagem. Ele só fez isso para conversar com aquela que o ungira. Amém? Você está esperando por uma revelação da parte de Deus? Ele chega aqui nessa parte, na página 106 já, hein? Já tô terminando, ó. Já tá tarde já. Tá? É por isso que ele teve que dizer, não toque em mim. Que confiança ele tinha nela, ele confiava nela. Quando Deus sabe exatamente o que você vai fazer, não toque em mim. Ele sabia que ela não ia tocar. Entendeu? Ele sabia. Ele sabe, né? De tudo que a gente sente e pensa. Então, você já percebeu que algumas pessoas parecem ter uma estreita relação com Deus? Não existem filhos prediletos, mas existem aqueles que são mais achegados, né? E por alguma razão Deus parece estar próximo dessas pessoas. Que razão seria? Não é mesmo? Aí aqui eu acrescento no Tommy.
Ele não escreveu. Mas é justamente esse se despojar da própria glória, do próprio ego, é a humildade. A humildade nos aproxima, é o quebrantamento. Olha, vamos encerrar. Você percebeu que não foi Deus quem quebrou o vaso de alabastro da Maria? Não foi ele que quebrou. Ela é quem teve que fazer. Ela quebrou. O vaso era dela. Ela quebrou. Se você quer este tipo de encontro com Deus, então você vai ter que quebrar o seu vaso de alabastro. Aleluia. Se ele perceber o menor sinal de que você esteja se despojando da sua glória, tiquinho assim, ele vai interromper tudo que ele está fazendo e ele vai se voltar para você. Aleluia. Porque ele não despreza um coração contrito e arrependido. Glória a Deus. Para encerrar, você não pode buscar a face do Senhor e preservar a sua própria face. Não dá. Não cabe. E vai ser sobre isso que a gente vai falar na próxima live. Capítulo 10, último capítulo. Moisés, 1500 anos de busca pela glória de Deus. Você não pode buscar a face de Deus e preservar a sua própria face. Amém? Glória a Deus. E encerramos por aqui a nossa 9ª live. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por todos que compareceram aqui, que compartilharam desse momento tão importante. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero orar por você agora. Ah, papai, soberano Deus, papai querido, como eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Te peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados e te peço, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Te peço que esta palavra, este aprendizado desta manhã fique gravado nos nossos corações. Fala conosco durante todo este dia. Para aqueles que estão indecisos, se voltam para os teus caminhos. Ah, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha livre acesso a estes corações e que eles possam retornar com pressa para a tua casa, com pressa para a tua presença, em nome de Jesus. Senhor, eu creio. Eu não sei aonde este vídeo vai chegar, mas aonde ele chegar, que seja transformação para as vidas, para a glória do teu santo nome. Hoje sou eu que estou aqui, mas poderia ser outra pessoa. E eu sei, Pai, que o teu mover, o teu agir não para por nossa causa. Os teus propósitos não param por nossa causa. Mas quando nós estamos aquebrantados, contritos em nossos corações, te adorando em espírito e em verdade, o Senhor para tudo o que está fazendo para nos abraçar e para nos agraciar com a tua glória. Ah, Senhor, que teus filhos possam sentir a tua glória cada vez mais, Senhor, durante toda esta jornada, para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e profetizo um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de renovo, um dia de conquistas, um dia na tua presença sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima live, última da jornada Caçadores de Deus. Você não pode perder, hein? Convida as pessoas para participarem, mesmo sendo a última. E eu vou compartilhar aqui nesse canal o link do YouTube, onde está toda a playlist com todas as lives desde o começo, tá bom? Para você compartilhar também. Um beijo para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.